Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos, domingo, dia 4 de fevereiro, o primeiro domingo do mês 2. Gratidão, Senhor, por este dia. O domingo por si só é um espaço, um tempo de elevação. O domingo é domingo, né? E a gente sempre louva a Deus pelo domingo. Iniciemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus deste domingo é de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo, eu sempre gosto de lembrar que Jesus é movimento e o evangelista Marcos, ele coloca Jesus indo de um lado para o outro, sempre ocupado, não Jesus apressado, mas Jesus capaz de qualificar o tempo. Ele procurava atender a todos. E Marcos descreve quem são esses que fazem parte do todo, dos todos, né? Do todos que Jesus tenta atender. Justamente aqueles fragilizados. Hoje, na nossa linguagem, nós diríamos os vulneráveis, isto é, aqueles que não têm uma vida protegida, isto é, que não têm como sustentar-se, não têm acesso àquilo que daria a sustentação básica. E Jesus vai ao encontro deles. Ele tenta se retirar em oração com os apóstolos, até conseguem, mas quando eles voltam, é uma multidão, e isso ficou bem claro no Evangelho de hoje. Mas o Evangelho de hoje começa falando de quê? E que eles estão em casa de Simão Pedro. Quem está lá? A sogra de Pedro. O que ela tem? Febre. O que Jesus faz? Ele cura a sogra de Pedro. Vejam que as curas que Jesus faz, os milagres que ele realiza, sempre tem, primeiro porque a pessoa merece ficar bem, mas porque os que estão ao redor talvez tivessem dúvidas de fé. O que seria uma dúvida de fé? Não ter certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Esta era a dúvida. E quando ele realiza o milagre, ele realiza também para que as pessoas acreditem de fato nele, como Senhor, como o enviado de Deus, como o próprio Deus. Então Jesus também usa desses momentos para isso. Mas tem um detalhe, quando ele cura a sogra de Pedro, o que ela faz na sequência? Levantou
A febre passou e ela começou a servi-los. Quem é beneficiado por uma graça tem sempre uma missão. A graça tem uma missão. É um dom divino, mas é também uma responsabilidade. Eu recebi a graça de viver mais. Bom, o que eu tenho para fazer? Eu tenho que dar uma olhada. E até quando a gente tem dúvida do que fazer, nós sempre podemos nos perguntar, olha, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Certamente a gente não vai errar quando faz esse questionamento. Claro, é preciso saber conhecer o Evangelho. E aí nós vamos saber o que Jesus faria se ele estivesse diante de tal situação. E é esse Jesus que vai de um lado para o outro, que faz curas, que expulsa demônios, é esse Jesus em movimento que torna a vida dinâmica. A vida de quem tem fé nunca é encolhida. A vida de quem tem fé é uma disposição. E o que a gente quer? Fazer o bem. E sabe que eu tenho percebido isso. Quanto mais eu me envolvo vendo as situações, tentando achar soluções para os problemas sociais, mais gente quer também se envolver. Eu não estou tendo nenhuma dúvida de que nós estamos neste mundo para fazer o bem. E esta é a missão, mas é uma missão que não te traz prejuízo, nem uma perda, nem um empobrecimento. É uma postura que enriquece a tua vida. Bom, a palavra enriquecer, ela pode ser utilizada de diferentes formas. Muitas pessoas entendem somente o enriquecer como questão material, econômica, né? Agora, nós podemos enriquecer o nosso ânimo, enriquecer a nossa alma. O certo é que todos que fazem o bem são beneficiados. E a gente não faz para ser beneficiado, mas a alegria é tão grande e Deus é tão maravilhoso que Ele não esquece nenhum momento de cada um de nós. Onde existe bondade, aí tem a graça de Deus. Sejamos capazes de compreender isso e de fazer da nossa vida uma doação. Agradecidos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Ótimo domingo. Santa alegria.